Governar não é negar direitos para distribuir favores. Artigo escrito por Samuel Hannan. Ao se referir a governos, o economista e escritor norte-americano Harry Browne disse que o governo é bom em uma coisa. Ele sabe como quebrar as suas pernas, apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer: se não fosse pelo governo, você não seria capaz de andar. Esse ponto de vista pode parecer raivoso ou exagerado, porém nos faz pensar e analisar a questão sob a ótica do Brasil. Observando o resultado do governo brasileiro nos últimos 34 anos, período em que o povo elegeu de forma democrática, por meio do voto direto, 5 presidentes da República de diferentes partidos políticos e matizes ideológicas, do PT, do PSDB, do extinto PRN e do PL, além de governadores, prefeitos e membros do Congresso Nacional, constata-se que nenhum dos eleitos teve a preocupação de enviar projetos de lei visando justiça tributária, fundamental num país em que o executivo arrecada muito em impostos pagos pela população e devolve pouquíssimo em bem-estar social a esses contribuintes. Não houve, nessas 3 décadas, leis que obrigassem o chefe do Poder Executivo a fazer a correção anual, pelo índice inflacionário acumulado nos 12 meses anteriores, das tabelas de imposto de renda, das aposentadorias e das pensões concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Tributar a inflação significa penalizar duplamente o contribuinte, porque a não correção retira a renda efetiva, enquanto a inflação enfraquece o poder de compra. São milhões de brasileiros que dependem desse pagamento para viver e que perdem o poder de compra ano a ano em razão do crescimento da inflação. O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal Sindifisco, em matéria publicada pelo site Globo.com em janeiro de 2024, mostrou que a defasagem das tabelas do imposto de renda era da ordem de 149,56%. Agora, com a correção feita pelo Senado, essa defasagem caiu para 99,65%, percentual que, se fosse corrigido, elevaria a isenção do imposto de renda para pessoas com remuneração de até R$ 5.638,11 por mês, ou seja, alcançaria 95% da população brasileira. Esse sim seria o maior projeto social do Brasil, superior ao Bolsa Família e garantido por lei. Nesse período de pouco mais de 3 décadas, os governos brasileiros tampouco foram sensíveis à agonia diária de 122 milhões de cidadãos cuja renda mensal não ultrapassa um salário mínimo, hoje R$ 1.412 por mês bruto e R$ 1.306,10 por mês líquidos, equivalente apenas e tão somente a $126 por mês, de modo a preservar e aumentar um pouco o valor de sua forma de sobrevivência. A falta de receita não pode ser usada como causa impeditiva, porque nesse período a carga tributária aumentou 50%, passou de 22,5% para 33,5% do PIB. Os governos também tiveram tempo de sobra, mais de 30 anos, para elaborar soluções e se tivessem apresentado propostas legislativas para entrar em vigor em 5, 10 ou até 20 anos, hoje tudo já estaria resolvido. A situação perdura, porém uma nova oportunidade se abriu agora, com a reforma tributária a ser enviada ao Congresso Nacional ainda este ano e já amplamente debatida. Mas por que nada foi feito? Insensibilidade? Incompetência? Talvez nada disso. A resposta passa pelo pensamento de Harry Browne sobre o governo. O fato é que os governantes quebraram as pernas da imensa maioria da população ao não corrigirem as tabelas do imposto de renda, das aposentadorias e das pensões, e ao não praticarem justo reajuste de salário mínimo para garantir a esses cidadãos brasileiros maior poder de compra e para tornar um pouco mais leve aos ombros dos trabalhadores o peso dos aumentos da carga tributária e dos preços. Basta lembrar que após a promulgação da Constituição Federal de 1988, poderiam ter reduzido ou até excluído a incidência de impostos sobre os gêneros de primeira necessidade,
de maior impacto sobre os mais pobres. No entanto, a opção foi outra, a de entregar muletas por meio de benefícios sociais, como o Bolsa Família, Vale Gás, Vale Dignidade Menstrual e outros, que apenas mantêm os mais pobres sob dependência, sem dar solução definitiva ao problema. São medidas de caráter paliativo, que não resolvem o problema e escravizam a população, além de não possuírem garantia alguma, vez que dependem da decisão do governante de plantão e que não são capazes de dar dignidade à vida das pessoas. Nesse caso, é bom lembrar o que escreveu o filósofo norte-americano John Kenneth Galbraith. Nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa quanto a falta de dinheiro. Os governos também falharam inapelavelmente na questão da redução das desigualdades regionais e sociais. A questão é igualmente grave, como apontam os dados oficiais. A renda anual per capita dos habitantes dos 16 estados das regiões Norte e Nordeste, até hoje, é 36% inferior à média nacional. Temos, portanto, 2 Brasis dentro de um só território. Uma das consequências diretas disso é que no Norte e Nordeste, o número de beneficiários do Bolsa Família ultrapassa o número de trabalhadores com carteira assinada em mais de 4 milhões de pessoas. Naqueles estados, o número de brasileiros que têm emprego ou exercem outras atividades econômicas com carteira de trabalho assinada é também muito dispar, para menos, em relação aos moradores de outros estados. A grave anomalia é ainda evidenciada pela discrepância do posicionamento do Brasil no ranking das maiores economias do mundo, 9º lugar, e no ranking per capita por ano, 69ª posição, o que evidencia a má distribuição de renda. Tudo a demonstrar que as riquezas produzidas pelo país estão longe de refletir na qualidade de vida da sua população. A situação está a exigir maior transparência e garantia da dignidade dos cidadãos, assegurando-lhes mais direitos e menos favores oficiais. Um exemplo bastante singelo comprova essa assertiva. Basta perguntar a um pai de família o que lhe dá mais satisfação. Chegar em casa com uma bola ou uma boneca de presente para seu filho ou filha e dizer: papai comprou com a economia do salário, ou afirmar que papai ganhou do prefeito / governador / deputado. Qual das situações o fará sentir mais digno? As maldades, a insensibilidade e a incapacidade de governar para todos bloqueiam a verdadeira cidadania e corroem o respeito e a dignidade humana. As muletas podem trazer algum alívio momentâneo, porém simbolizam fracasso e falta de perspectiva. Tudo o que o brasileiro não merece. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.